Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos começando mais um debate do História em Quarentena, nessa semana especialíssima em que a gente está discutindo o tema da ditadura militar brasileira, e especialíssima porque, não porque o tema seja bom, mas porque a gente está tendo a oportunidade de conversar com uma quantidade muito grande de especialistas em várias temáticas e abordar essa questão da ditadura, que é uma questão tão atual, né? A partir de várias perspectivas diferentes, e tem sido, acho que, uma das semanas mais produtivas e mais intensas também aqui do História em Quarentena. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma das dimensões da ditadura, que tem a ver com os vários artifícios usados pelo regime para tentar melhorar a sua imagem no exterior, né? Isso pode soar bastante contemporâneo, mas a ditadura brasileira foi marcada, dentre outras coisas, por uma preocupação muito constante, né, de não permitir que, enfim, várias denúncias que estavam acontecendo, né, em relação principalmente às violações de direitos humanos, repercutissem no exterior e então, enfim, o regime lançou mão de várias estratégias para tentar melhorar essa sua imagem, né? Então, a ditadura entendia, por exemplo, que as denúncias de tortura eram formas de tentar desestabilizar o regime, coisas do tipo, e a gente vai entender hoje aqui com os nossos convidados um pouco quais foram essas estratégias usadas pela ditadura para tentar melhorar a sua imagem e impedir que essas denúncias ganhassem eco. Então, aqui comigo hoje estão a Lívia Magalhães, o Davi Neto e o Paulo Robilotti. Bom dia, pessoal. Queria agradecer muito a presença de vocês. E, enfim, rapidinho vou falar um pouco do História em Quarentena e depois a gente passa para as perguntas. O História em Quarentena, para quem não está acompanhando e está chegando hoje, é um projeto de divulgação científica, de história pública, que está no ar aí desde meados de março, desde que a pandemia ganhou força no Brasil e começou a necessidade do distanciamento, do isolamento social, e a proposta tem sido, ao longo de várias semanas, já debater diversos temas a partir da presença de não só historiadores, mas especialistas de diversas áreas. Então, é isso. Eu acho que eu já falei demais, mais do que eu normalmente falo nas apresentações, mas eu vou, então, começar colocando as perguntas para os nossos convidados e a nossa convidada, que vão, cada um deles, trabalhar um tema diferente, né? A Lívia Magalhães, ela é professora da UF, o David Neto, da Universidade Estadual de Maringá, e o Paulo Robilotti, da Unicamp. E, na medida em que eu vou fazendo as perguntas, eu vou também colocando esses temas mais em evidência, né? E queria começar um pouco perguntando para você, David, sobre a dimensão da propaganda, né? Quais são os principais usos que a ditadura fez ao longo, enfim, dos seus vários anos, né, de vigência no país, desse instrumento, e como se deu isso? Boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui o Lucas, né, os meus colegas de bancada, a professora Lívia, professor Paulo. Agradeço o convite e parabenizo desde já os meninos pelo projeto, está muito legal, né? Já acompanhava antes pela História da Ditadura, agora continuo pelo Quarentena. Parabéns. No caso da propaganda da ditadura militar brasileira, ela é um pouco enigmática no seguinte sentido, né? Enquanto na ditadura Vargas nós tivemos o DIP, que foi um uso ostensivo da propaganda, rádio e tal, no caso da ditadura nós tivemos um momento de reticência, digamos assim, desse projeto, né? Então, quando o projeto do SNI foi entregue, o projeto do SNI previa um instrumento de contra-propaganda que seria, de fato, fazer propaganda. O que a historiografia vai dizendo é que esse projeto ele foi alterado, adiado, digamos assim, por conta especialmente do papel do Castelo Branco, né, do Marechal. Porque ele era avesso a qualquer tipo de propaganda por ser muito antigetulista, né? Então, o Castelo entendia que os feitos da ditadura, eles não necessitariam de propaganda, né, de nenhum tipo de propaganda. Então, esse processo foi um pouco adiado, né, até
janeiro de 68, quando é criado a Assessoria Especial de Relações Públicas, né, a AERP, que vem, de fato, tentar responder, né, quem chefiava a fase áurea da AERP, né, então, né, Marechal Otávio Costa, o coronel Otávio Costa, né, e isso vem uma resposta muito para a música do Vandré, né, para não dizer que não falei das flores. Então, o Otávio Costa começa a escrever no Jornal do Brasil para entrar nessa coisa né, de tentar desanuviar os ânimos, e a ERP começa a funcionar, embora ela tenha um funcionamento muito, nas palavras do próprio, né, que deu uma entrevista para o projeto lá do pessoal do CPDOC, muito menor do que a esquerda dizia, né, o chamavam de Goebbels dos trópicos, mas é muito inferior ao que a linha dura da ditadura queria, né, eles queriam uma propaganda de fato personalista, ostensiva, né, agressiva, digamos assim, nos moldes lá do Brasil Ame ou Deixo, né, que não foi feita pela ERP, né, foi feita pela Operação Bandeirantes. Então, as campanhas políticas da ditadura, no sentido da agência oficial, né, elas tinham um tom muito apolítico, né, a tese do professor Carlos Fico, né, trabalhou isso muito bem, né, então eram campanhas que não tinham o nome do governo federal, por exemplo, né, eram campanhas de desenhos animados, mas que faziam muito sucesso, né, até hoje, quando a gente fala desse tema, sempre alguém lembra do Sugismundo, do Sugismundinho, do Doutor Prevenildo, né, desse é o país que vai para frente e tal, mas não lembram desse aspecto político da propaganda, né? É claro que depois o professor Paulo, imagino, vai explorar isso melhor do que eu, mas essa coisa do milagre econômico ajudou muito. Então, nós tivemos essa primeira fase da ERP, que vai até 74, de euforia, de nacionalismo, de Brasil que vai para frente, ho, 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 como diria o Dingo, mas depois de 74 isso entra um pouco em refluxo, né? Porque vem a crise do petróleo, racionamento, etc. Isso dá uma certa murchada na forma como a propaganda foi feita, e ela ganhou um tom mais oficial. E aí quem acabou assumindo um pouco esse projeto foi a propaganda comercial, né? A publicidade. Mas aí depois a gente pode, né, continuar, eu devolvo a bola para vocês. Lívia, dentro desses aspectos que o David começou a falar, acho que tem uma dimensão que tem uma importância grande, especialmente nos anos 70, que é o futebol, né? E você é um especialista nesse tema, o que você pode contar para a gente sobre essa dimensão? Olá a todos, queria agradecer também, primeiro, participar aqui, é ótimo estar com vocês, é um diálogo muito legal, porque essas questões foram muito caras no momento da minha tese, já tem um tempo, né, a gente fica lembrando quanto tempo tem, e eu lembro que eu tive que mergulhar muito nesse debate da questão da propaganda, e já que a gente está aqui falando, né, sobre a ideia de mitos também da ditadura, foi uma grande questão para mim exatamente lidar com esse mito do peso, digamos, que teve a Copa de 70 para a ditadura como um todo, né? No sentido de que tem uma frase do próprio João Saldanha, quem não conhece, era o técnico que foi da seleção até março de 1970, responsável pela classificação e acaba sendo demitido, e depois o Zagallo, que acaba assumindo a seleção porque é tricampeã, mas que ele diz, o que derruba governo é tanque, não é futebol. Claro que ele fala isso como jornalista, num outro tom, mas eu acho interessante para a gente pensar esse mito, né, de que o Médici ficou popular por causa da Copa, a ditadura se manteve no governo, né, se manteve ali o governo ditatorial por causa da Copa de 70, como se fosse, tivesse esse poder tão grande. E exatamente como uma pessoa que estuda futebol e é apaixonada pelo esporte também, ela não tem esse poder, digamos, tão grande assim. Por isso que eu acho importante esse diálogo, principalmente com essa questão da propaganda, né? No meu trabalho, que eu comecei, na verdade, no mestrado, e fui acompanhando, depois do doutorado, continuo até hoje, o que eu percebo, o que eu vejo, é que, claro que o governo, né, que a ditadura vai usar a vitória a seu favor, tá? Não, em nenhum momento isso é questionado. A discussão que eu acho que é importante é qual é o peso e qual a relação que isso vai ter, de fato, com o que o regime tinha como proposta. Ou seja, não existia, até onde, pelo menos eu nunca encontrei, nunca vi ninguém defender isso, um projeto político, de fato, do futebol envolvendo a ditadura no sentido de um projeto de poder,
né, da ditadura falar, olha, no meu projeto político está de poder, como, por exemplo, a doutrina de segurança nacional e outras questões. Não existe isso relacionado ao futebol. Mas, exatamente como o Davi falou, é interessante a gente pensar o que a propaganda significa também. Propaganda, né, é você usar o que você tem ali no seu momento a seu favor. Ou seja, a Copa de 1970, ela aparece, e aí isso é papel do publicitário, digamos assim, né, de quem faz propaganda, você usar os elementos que estão favoráveis. O fato do Médici ter jogado futebol, gostar de futebol, claro que isso vai ser usado e vai ser colocado ali. Próprias palavras, como algumas palavras que são usadas no discurso, quando a gente fala de Copa do Mundo, é uma guerra, a nação, todas esse jogo de palavras encaixa muito bem para aquele regime também, né? Então, é interessante a gente pensar como o futebol, também não gosto muito da ideia de que ele é instrumentalizado, né? Como se ele fosse totalmente submisso àquele regime, tá? Hoje a gente está vendo isso, trazendo um pouco mais, né, para essa discussão, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ela está fortíssima em relação ao Flamengo e ao governo atual. Né, tipo, o Flamengo está sendo usado pelo governo. E aí várias pessoas que eu conheço que estudam futebol, como, por exemplo, o professor Renato Coutinho, que também é meu colega da UF, estuda, por acaso, o Flamengo, ele mesmo diz, é uma troca, não é assim também, né? Esses clubes não são passivos, totalmente submissos nessas relações. Então, eu acho que quando a gente pensa aqui em mitos, e fala envolve propaganda, ditadura e Copa de 1970, o primeiro mito que a gente tem que quebrar é que é a seleção da ditadura, e a seleção que manteve a ditadura, né? Eles são recebidos pelo presidente Médici depois? São, mas também foram recebidos antes, quando ganharam a primeira Copa e ganharam a segunda Copa pelos presidentes democráticos, e continuaram sendo recebidos depois, a gente não ganhou mais Copa e ditadura, mas as Copas seguintes também foram recebidos, né? Então, eu acho que tem uma questão que precisa ser colocada, que é o fato de que o regime, que a ditadura tenha usado o futebol na sua propaganda, né, para tentar um determinado consenso, uma renovação de um consenso que manteve, né, essa ditadura, não significa que o esporte seja um objeto da ditadura. Eu acho que essa diferença é importante para a gente pensar aqui. Paulo, passando a bola para você, como é que a dimensão econômica, mais especificamente do chamado milagre, entra nessa conversa? Então, Lucas, Lívia, Davi, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar discutindo esse tema tão caro e também sempre atual no contexto que a gente está vivendo hoje no Brasil. Vamos lá. O milagre econômico, primeiro a gente já tem que desmistificar esse milagre, que de milagre não teve absolutamente nada, né? Mas como que funciona, como que o Brasil caminhou para construir esse milagre econômico? Quando os militares tomam o poder, junto com eles vem uma equipe de notáveis, né, grandes economistas, profundamente reacionários, liberalizantes também, mas que eles vão colocar no Brasil, vão implementar uma série de reformas, reformas estas concentradoras de renda, reformas que vão dar um grande poder de manobra dos capitais estrangeiros no Brasil. Enfim, e o Brasil vai, de 64 até 67, ele vai enfrentar uma crise econômica muito forte. Não foi tão forte porque no meio deste período a gente teve um boom de super safra, né? Então a parte agrícola do nosso PIB, que pesava mais naquela época, ajudou. Mas passado esse período de ajustes e uma série de reformas tributária, financeira, de mercado de trabalho, de mercado de capitais, enfim, são feitas, o Brasil ele começa paulatinamente a crescer. E o último ciclo de crescimento do Brasil tinha sido o plano de metas. Então, o Brasil estava quase uma década sem crescer, né? É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? E quando o Brasil cresce, ele vai crescendo utilizando
todo aquele parque industrial que tinha, e só que não estava sendo utilizado. Então, de 67 até 1970, o Brasil cresce sem precisar fazer esforço de investimento. O auge disso, pegando o gancho com a Lígia, é 1970. É o auge do milagre econômico. É o Brasil crescendo 2 dígitos, tendo baixíssimo desemprego. E, obviamente, que é um período que contagia a todos, né? E é um momento em que os militares estão se legitimando depois aí do endurecimento do regime. Então, sem a questão econômica, é muito difícil tentar atribuir algum êxito, digamos assim, no imaginário popular, né? É um êxito, inclusive, que assombra até hoje, né, as pessoas mais antigas, né, as pessoas mais velhas que viveram aquele período. Teve esse auge do milagre. Depois dos anos 70, o Estado começa a intervir ainda mais, e isso dura até 1973, quando tem a crise do petróleo. Quando tem a crise do petróleo, a coisa começa a ficar um pouco mais séria. E aí que os militares ficam desesperados, né? O que a gente vai fazer agora? Porque era fonte de legitimação ter crescimento econômico e incorporação das massas. Obviamente, a gente sabe que essa incorporação foi completamente mal feita, porque foi totalmente concentrador de renda, né? E só as classes mais elevadas, né, a classe média alta, que de fato foi incorporada com, digamos assim, teve mobilidade social, né? As classes mais baixas, né, continuou tendo uma incorporação muito marginal, ainda assim que foram abundantemente incorporados, né? Quando o milagre econômico chega ao fim, porque por que não é digno do nome? Porque foi só um período de crescimento econômico depois de um período de crise, talvez a maior crise que o Brasil tenha vivido até aquele momento, né? E por que é importante frisar isso? Porque não teve nenhum esforço de transformação estrutural da nossa economia, né? Foi algo que cai no colo dos militares, e eles souberam usar isso muito bem, né? Agora, é diferente quando acaba o milagre econômico e o desespero toca, né? É aí quando eles tentam reeditar um programa, aí sim, muito mais estruturante, né? Para transformar a estrutura da economia brasileira, e aí sim trazer, e de certa forma, ganhar orçamento público, o slogan Brasil Potência, o Brasil, o país do futuro, com o segundo PND a partir de 74, né? E com o segundo PND, aí sim, eu acho que aí casa muito bem com esse arranjo que a gente está fazendo aqui, que é a questão da propaganda, a questão da legitimidade, enfim, eu acho que o segundo PND revela muito a importância do milagre, porque sem aquele crescimento econômico, os militares sabiam que estariam apoiados apenas na sua baioneta, né? Mas eu acho que a gente pode deixar um pouquinho para depois isso aí, né? Queria pegar um gancho em algo que a Lívia falou, claro, no seu caso, falando sobre futebol, né, Lívia? Você mencionou que, enfim, esse fato do presidente receber a seleção é algo que aconteceu antes e seguiu acontecendo, né? E acho que a gente pode pensar isso para os outros aspectos sobre os quais a gente está conversando também, ou seja, governos democráticos também fazem propaganda, governos democráticos também buscam capitalizar bons momentos econômicos, né? Queria perguntar se existe alguma coisa que marca, né, o uso específico da ditadura desses elementos, ou seja, tem alguma coisa que dá para dizer que é propriamente um uso mais autoritário, seja do futebol, da propaganda, dos bons momentos econômicos, que a gente consiga identificar ao observar a experiência da ditadura brasileira e comparar com as experiências democráticas? Ou seja, qual a diferença do Médici receber a seleção e do Lula receber a seleção, por exemplo?
Lívia, pode começar? Posso. É bem interessante essa pergunta, ela costuma muito aparecer, né, e é complicado às vezes responder, porque envolve muitos, né, futebol já envolve muito paixões, tudo isso, e ainda mistura com a questão, digamos, política nesse sentido, mas eu acho que tem uma grande diferença no sentido, e aí por isso que eu disse, é fundamental aqui a gente pensar a propaganda e os interesses da ditadura no uso dessa propaganda também, né, que o Davi falou muito bem, que não é para ser uma propaganda como era o DIP, então tudo isso é fundamental para entender por que é diferente, né? Esse é o ponto. Claro, e aí a gente pode estar até na discussão se não é de fato um papel do presidente valorizar os elementos de identidade nacional do seu país, né, tipo, de que também seria certo, por exemplo, ignorar, porque o esporte, aí a gente vai entrar na discussão, o esporte é o ópio do povo, o esporte não merece, né, ser discutido, então não passa por aí, mas passa pelo quê? Passa pelo fato como isso é apresentado dentro do discurso de cada governante, e no caso específico da ditadura. Tem muito... A gente pensa aí, eu acho que vai além, inclusive, da propaganda, e por isso que é fundamental, a meu ver, foi o trabalho que eu fiz, eu acho que é importante a gente pensar o papel dos meios de comunicação na criação desses discursos, né? Porque uma coisa é a propaganda oficial que mostrava, por exemplo, nos cinemas, aquelas esquetezinhas do cinema falando da Copa do Mundo, e aí entra nesse discurso, né, associado ao milagre, da ideia do país grande. Tem discursos, por exemplo, que em algumas revistas saem propagandas oficiais, né, de página inteira da ditadura, falando para quem é o México, o governo, a ditadura, o governo vai trazer para vocês ao vivo a Copa do Mundo e te permite comprar a televisão. Então, por que você vai para o México assistir a Copa sozinho? Assista com a sua família, né? Então, tem todos os elementos aí que são interessantes a gente pensar, como ele está fazendo a propaganda, digamos, dessa questão econômica, né, de que, olha, nós estamos investindo em infraestrutura, estamos dando condições que você compre o seu aparelho de televisão, mas, ao mesmo tempo, também tem um discurso aí de assista com a sua família, por que você vai viajar, né, tipo, é uma questão de elemento nacional. E aí, também aparece nos meios de comunicação a forma que eu acho que é muito interessante. Eu escrevi agora eu não lembro, acho que eu apresentei em algum lugar um artigo sobre isso, e tem um livro para sair com um artigo meu e da professora Janaína Cordeiro, comparando um pouco isso, que é a imagem do presidente e como o futebol, a Copa do Mundo de 1970, serve nesse discurso para separar o presidente da ditadura, digamos, do regime. É muito interessante porque eu trabalhei eu trabalhei a revista Veja na minha dissertação de mestrado. E aí a Veja fala, o governo. E quando falava do futebol, vinha o presidente Médici. E aí, quando você vê, muitas vezes, quando ela se referia ao governo nas páginas de poder, ela estava falando do presidente Médici também, mas ele não é individualizado. Então, o futebol permite, nesse momento, a individualização do presidente, ou seja, ele deixa de ser não só o general, porque ele não é nem o general Médici, né? Ele é o presidente Médici, que está sentado assistindo o jogo. Quando ganha, então, ele abre as portas do palácio para receber o povo, e aquilo tem um simbolismo, né, tipo, ele está vendo, olha, está vendo como pode ter manifestação? É só a gente se manifestar todos juntos, como o futebol une. Então, isso é uma coisa impressionante no momento em que você não pode ter manifestações. É completamente diferente se a gente pensar um governo democrático que recebe um clube de uma seleção vencedora, que no caso não foi nem o Lula, né, porque o último presidente que recebeu foi o Fernando Henrique Cardoso, a gente precisa lembrar disso também. Eu ia comentar isso, eu anotei aqui no erro. A gente fala assim, né, mas é interessante isso, porque outro dia quem me chamou atenção para isso foi um aluno, né, porque um aluno meu meio que comentou, não, porque eu não lembro disso há 2 anos, aí eu fiquei assim, meio, nossa, a gente fala, é que a gente lembra muito da eleição ter sido em 2002, mas quando a Copa acontece e a seleção é campeã, quem recebe é o Fernando Henrique Cardoso, né, que era um presidente que não tinha nenhuma associação com o futebol. Ele não é o cara do futebol, mas ele recebe, porque isso são os heróis nacionais. Esse discurso, que eu acho que é interessante a gente pensar, do herói nacional, do lutador, da guerra do futebol, ele vai aparecer ao longo de qualquer competição esportiva que o Brasil enfrente. A diferença é que o uso desse discurso, esses governos vão se apropriar como se fosse também parte do seu discurso, né? O Fernando Henrique não está ali em cima falando de nós vivemos uma guerra, nós enfrentamos o inimigo, agora nós temos esse momento. Essa é a grande diferença, eu acho, para a gente poder pensar.
Mas é interessante também, porque sempre aparece o Lula, que você comentou, né? Todo mundo fala, qual a diferença entre o Lula e o Médici? Apesar do Lula não ter recebido a seleção. Mas porque o Lula era o cara que, digamos assim, se metia, né? Ele comentou, não sei se vocês lembram, que o Ronaldo Fenômeno estava gordo. Ele fazia comentários, ou seja, e isso tinha a ver com um pouco essa personalidade dele, como foi muito diferente no momento dos mega eventos, né, da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, a Dilma, que ela não tinha essa relação, e como aquilo ali não é construído dessa forma, né? Então, também é interessante a gente pensar o papel que entra aí a propaganda, né? A propaganda também é fundamental, o governo, a pessoa responsável, o setor, ou a agência, o que for do governo, de como ela consegue que isso seja parte. Para a Dilma virou, na verdade, o contrário. Né? O fato dela estar ali, os mega eventos para ela acabou sendo o início do caos, digamos assim, que foi ali a discussão por 2013. Paulo? Eu concordo totalmente com tudo isso que a Lídia está falando. Tem essa questão, de fato, que é bem importante, né, a concessão de crédito, né, e a ampliação aí da incorporação da aquisição de bens duráveis pela população, mas a gente está falando ainda de 1% da população, né? Então, quando a gente fala de sentimento de mobilização aí, o sentimento de massa é mais nos jornais, né? Jornais impressos, né? Mas uma coisa que me chama a atenção da forma como a propaganda foi feita durante a ditadura, durante esse período, sobretudo Médici, é a relação muito próxima que havia com alguns setores da imprensa, né, que se confundia aí com a visão do presidente, né, a visão do governo, digamos assim. Então, a gente tem, de um lado, o governo potencializando alguns setores da imprensa, da mídia, e a mídia potencializando este governo, né? Chegando a enaltecer, sobretudo, o caráter democrático do período, chegando a dizer que seria uma tragédia 13º né, como, enfim, ou seja, então é um período assim que ele é pavimentado pelo que está acontecendo na economia, né? Porque, de fato, o Brasil ele está se modernizando neste período, né? E ter o jogo da imprensa, de um lado, né? Toda a questão de censura, toda a questão do Médici chegar dizendo que adorava ver que, enquanto que fora do Brasil tinha um monte de conflitos, no Brasil ele via a paz reinando, enquanto assistia o Jornal Nacional, né? Então, essa forma de propaganda talvez tenha sido a mais efetiva, né? De novo, pavimentada aí pelo quê? Por emprego, geração de emprego, né? Geração de emprego, renda, ainda que de uma maneira completamente torta, né? Livre. Eu queria aproveitar, pegar os dois ganchos, um da Lívia e o outro do Paulo, justamente, né, porque você comentou, Lucas, sobre essa diferença da propaganda, né, nos períodos democráticos, nos períodos de ditadura. Como, no caso do Brasil, nós tivemos essa peculiaridade da agência oficial, né, a ERP, depois a ARP, eu queria falar um pouco de quem assumiu um pouco essa militarização, né, isso apareceu muito na minha tese de doutorado, a publicidade, né? Então, a publicidade, em certo sentido, ela se militarizou com coisas do tipo pise firme que esse chão é seu, essa coisa de marchar, de tocar tambor, né? Que é a campanha da Conga, que distribuiu, fez uma campanha extensa de quase 6, 7 anos. Então, ela ia nas escolas distribuir aqueles CDs, discos, né? Pequenininhos com hino nacional, fazia eventos e tal. E no que diz respeito
essa questão aí da boa vontade de alguns veículos de imprensa, que o Paulo bem colocou, eu queria expandir um pouco isso, né? Porque, embora a ERP tenha começado a trabalhar em 69, em 68 ela foi criada, mas começou a funcionar em 69, o auge na década de 70, existiam algumas coisas antes, né? Por exemplo, quando, logo após o golpe, né, um grupo de coronéis foi procurar a Associação dos Profissionais da Propaganda, né, então a APP, dizendo, olha, vocês não podem dar uma força para a gente publicar, porque o povo precisa saber o que está acontecendo, né, trocando em miúdos. E aí a Associação dos Profissionais da Propaganda, Associação Paulista de Propaganda, perdoe, encomenda um anúncio a uma agência americana que existia no Brasil desde 1929, chamada Beira do Abismo. Né? E esse anúncio, embora ele tenha causado uma certa confusão, né, dentro do meio militar, né, a beira do abismo, para daí dar um passo à frente, para citar a frase famosa aí dos jogadores de futebol, né, o anúncio de fato dizia, olha, a gente estava perdido. E depois a revista Propaganda, que é um grande periódico aí do meio, publica um editorial em maio dizendo isso, olha, os publicitários ficaram parados vendo o Brasil caminhar para o comunismo, digamos assim. Né? E depois, em 69, se não me engano, é criado o Conselho Nacional de Propaganda, que vai fazer um pouco esse papel da ERP, desculpa, não é de 69, é de 60 e pouquinho antes. O que ele vai fazer? Ele vai reunir anunciantes, agências, veículos para produzir anúncios, como, por exemplo, a Ordem do Brasil ao Progresso, Marche Conosco, né, que é uma campanha veiculada em 69. E eu só queria chamar a atenção, já que a gente está falando desses mitos, né, de que as agências criaram uma relação muito próxima com a ditadura, especialmente depois da Lei 4.680 de 65, né, que regulamentou a profissão de publicitário de agências, criando, inclusive, aí a comissão de 20% para as agências. Então, no caso da ERP, a ERP não fazia propaganda, quem fazia eram as agências, né? A gente está falando de um orçamento da época de 15 bilhões de cruzeiros, e isso 20% ficava aí para as agências. Então, em 69, a Salles, né, que é do Mauro Salles, que é um grande publicitário brasileiro e tal, publicou um anúncio chamado Brasil à beira do abismo. Mas ele estava na beira do abismo para os pessimistas, para os derrotistas, para os saudosistas e para os comodistas. Né? Então, que o Brasil estava crescendo em ritmo de Brasil grande. Então, já em 69, antes até da campanha oficial, já se veiculava essa ideia de que o Brasil tinha um futuro glorioso. E que mais do que isso, né, de que esse futuro ele estava sendo concretizado agora. Né? E é engraçado isso, porque tem um livro escrito em 44, se não me engano, chamado Brasil, País do Futuro, e dava um certo mal-estar, porque esse futuro nunca chegava. Né? E naquele período parece que o futuro chegou, porque é o milagre econômico, com todas as suas limitações, né? É a Copa de 70, é o 60º da independência. Então, esse sentimento ele vai criando um corpo a ponto de... e aí, para se finalizar essa coisa das aproximações, né, a Norton Propaganda, que é uma agência paulista, grande, né, publicou em 67 uma campanha que a agência oficial da ditadura nunca publicou, que é uma campanha personalista, nesse estilo aí que a Lívia colocou, né, ou seja, para apoiar o Costa e Silva, que nós sabemos, né, a propaganda dizia o seguinte, quem semeia confiança colhe progresso, e dizia que o Costa e Silva era um espírito aberto ao diálogo franco, né, um democrata. E a campanha teve tanto sucesso que o Costa e Silva foi receber as pessoas em Brasília, né, para o lançamento oficial da campanha. Então, essas relações aí, né, elas vão ajudando a pegar uma coisa que realmente é no longo prazo, essa ideia de que o Brasil vai dar certo, né, em algum momento o Brasil vai dar certo, a gente só não sabe quando que vai ser esse momento, mas ele vai chegar. Né? E aí a ditadura potencializa isso. Né? E no momento onde a propaganda oficial ainda não, né, existia de fato, várias agências vão aí sim produzir esse tipo de publicidade, né, que vão ajudar de fato a sedimentar essa memória, né, sempre que eu vou nos eventos, eu lembro de um que me chamou muita atenção, porque eu fiz a minha apresentação, e um senhor saiu da sala e voltou, ele me pegou pelo braço assim, falei, nossa, agora o homem vou apanhar aqui, né, e ele me disse, você tem razão, porque eu vi a propaganda de sabonete, os caras falando de Transamazônica, por exemplo, né, como a Volkswagen fez com o Fusca. Então, essa coisa, né, ninguém passa na Transamazônica. E tem uma propaganda muito legal falando isso, né, ninguém passa. Aí lá no fundo vem um Fusquinha descendo, né, só o Fusca. Então, assim, e essa ideia da integração nacional, né, do desbravamento de um Brasil para a ditadura desconhecido, né, inabitado, na verdade, isso também ajudou a sedimentar esse vínculo, né, entre
Então, enquanto de um lado a propaganda oficial ela ficou um pouco a desejar, pelo menos no que imaginava a linha dura, né, que chamavam o Otávio Costa de poetinha besta, segundo ele mesmo, né, a publicidade acabou se exaltando, digamos assim, pelo menos nesse momento, até 74, 75. Queria agora passar um pouco para uma outra dimensão desses mitos da ditadura, que é a sua reapropriação mais recente, né? Enfim, a gente está aí vivendo um momento de ascensão inequívoca de discursos, de narrativas que não só negam a violência do passado, mas como principalmente fazem uma série de elogios e promovem visões, né, laudatórias do que teria sido a ditadura, o regime iniciado com o golpe de 64. Acho que de todas as dimensões que a gente está conversando aqui, talvez a do milagre econômico seja a que tem mais força, né, nessa reapropriação presente, né? Queria, então, te perguntar, Paulo, um pouco sobre isso. Assim, como você vê essa reapropriação da ideia do milagre? Quais são os principais elementos disso? E, principalmente, como você acha que essa narrativa, apesar dela não ser, como você está falando para a gente, não corresponder aos fatos, né, de certa forma, por que ela tem força para se reproduzir, tem espaço e tem tanta aderência na sociedade? Olha, Lucas, é uma pergunta importante, né? Para deixar claro uma coisa, né? A resposta é simples e machuca. Por quê? Porque esse país é um país miserável. Então, imaginemos nós o impacto que tem este país crescendo, em média, 10% ao ano durante quase 15 anos. Né? A capacidade, tudo bem, que foi altamente destrutivo do ponto de vista de você tornar o Brasil um país mais igual, né? De você construir uma nação progressista, uma nação realmente moderna, mas ainda no meio de todo o reacionarismo, dada a magnitude das taxas de crescimento, de geração de emprego, e mais para frente, na segunda parte do milagre, na fase final de ouro assim, do regime, na questão econômica, a incorporação do quê? Dos centros de pós-graduação, tudo isso que a gente, né, sabe que teve importância, mas no imaginário popular de um país pobre como esse, tem um crescimento chinês, pessoal, durante mais de uma década, e sustentável, né, o crescimento, isso tem uma força absurda, né? Obviamente que tudo isto colocou o Brasil, jogou o Brasil durante 20 anos, numa crise absurda, né? E poucas pessoas falam disso também, né? Não a literatura progressista, obviamente, né? Mas quem estava ali do lado não reconhece, né, o desastre que foi o endividamento externo durante o segundo PND. Mas a bem da verdade é que a gente tinha dívida naquele período e ainda assim a gente tinha contrapartida econômica, né? A gente tinha a construção aí de indústrias de base, a gente tinha modernização da infraestrutura para valer, que foi com o segundo PND. Hoje a gente não vê, hoje a gente vê um discurso que não tem dinheiro, mas ninguém faz nada, né? Então é muito complicado, é muito esquizofrênico isso, né? Então obviamente que há que se fazer uma leitura bem crítica de todo esse período, né? De todas as consequências econômicas, primeiramente econômicas, mas no decorrer daquele período, as consequências sociais altamente perversas, só ver a taxa de mortalidade dos turnos de hora extras desse período, que foi uma acumulação predatória que teve no Brasil, né? E uma acumulação também primitiva, porque não se engendrou nenhuma transformação radical, mesmo porque, vamos lá, os militares estavam lá
fazendo todo esse discurso de Brasil potência, e eles tinham isso mesmo, isso não era só uma questão retórica, né? Isso é importante deixar claro. Eles tinham uma visão estratégica, né? Uma visão que se perdeu, inclusive, mas engessou o Brasil numa tecnologia, para falar da questão econômica puramente, completamente ultrapassada já para o período, né? Por quê? Porque o debate não era amplo. Por quê? Porque a gente tinha um grupo de tecnocratas que, enfim, a capacidade de comunicação com a população era bem complicada, né? Mas no imaginário popular de um país pobre, você ter renda e emprego durante 15 anos, isso não é desprezível. Isso é a maior propaganda do regime militar, e é até hoje, né? Inclusive, hoje, a gente encontra pessoas idosas na rua dizendo, bem, durante a ditadura, duas coisas, boca fechada e estômago vazio. E num país pobre como o nosso, enfrentando uma onda de empobrecimento, como a gente está enfrentando nesse período, isso não é um mero discursinho. Isso faz diferença. A gente não está na Alemanha, a gente não está na Suíça, está no Brasil, né? Eu iria por aí, Lucas. David, como você encara essa reapropriação desses mitos, vários mitos criados pelas diferentes formas de propaganda hoje, nesses discursos de apologia à ditadura? Pois é, Lucas, sabe que sempre que eu tenho a chance, eu trabalho com história oral com os alunos, então eles saem para entrevistar várias pessoas, né, tios, avós e tal. E assim, o que a gente vai coletando, o que eu vou percebendo nas conversas, é um pouco isso que o Paulo falou, né, ou seja, essa coisa do Brasil crescendo muito tempo, crescendo muito, ainda que com todos os problemas, mas o que me parece é que muitas pessoas, elas têm um bloqueio de memória, né, não sei se existe esse conceito, mas eu vou usar ele aqui, porque parece que a ditadura acabou em 79, né? Então, assim, então quando as pessoas falam, olha, era boca fechada e barriga cheia, né? Como o Paulo colocou, né? Meu pai dizia que tinha um ditado que falava assim, meu tio achava muita coisa, hoje ninguém acha ele, né? Então, na verdade, o que acontece? Eu sempre respondo, falo, olha, eu acho que as pessoas deviam gostar muito da ditadura, porque em 83, com aquela inflação, as pessoas tinham que ir no mercado 3, 4 vezes por dia, então você fazia exercício físico, né, assim, num tom, né, jocoso, porque eu entendo um pouco isso, né, parece que essa coisa do milagre econômico, né, do Brasil, sucesso. E no futebol, né? Não é qualquer esporte. Aqui é no futebol, não é no vôlei, no basquete, na bocha, é futebol. O Pelé jogando o que jogou e tal, aquela seleção maravilhosa que até hoje a gente para e senta e assiste jogo. Então isso foi muito significativo, né? A ideia da marcha pro oeste, digamos assim, brasileira, né? Entrando na Amazônia, o asfalto, o progresso e tal. Eu acho que isso... e depois, quando vem esse baque, né, da crise de 73, 74 e daí para frente, né, principalmente na década de 80, as pessoas transferiram isso para a democracia, né, transferiram isso para os governos civis, né, olha o que nós deixamos e olha o que vocês fizeram. Eu falo, opa, cara pálida, como assim nós fizemos, né? Vê a composição do governo Sarney, quantos por cento daqueles ministros tinham alguma relação direta com o militar, para não citar o próprio Sarney, né? Então eu acho que tem um pouco disso, né, no caso puxando um pouco para a minha área, né, a questão da propaganda, a MPM, que liderou o ranking das agências brasileiras até 94, ela fez uma campanha em 75, se não me engano, para o grupo de petróleo Ipiranga, e ela dizia o seguinte, era uma foto de uma criança, ela dizia, olha, vai ser muito difícil explicar para esse menino que as pessoas não acreditavam no Brasil, que vai ser difícil explicar para ele o que era o Brasil do futuro, o que é o país do futuro. Então, tem esse bloqueio, eu acho, né? Tem essa coisa de que muitas dessas pessoas também eram jovens, eu acho que isso a gente tem que colocar na conta. Então, jovens no sentido de, olha, eu tinha, sei lá, 20 anos, 25 anos, 18 anos, 19, então é a fase que a pessoa está descobrindo a vida, está trabalhando, está ganhando o primeiro salário, está namorando, está casando, está tendo filho, né? A juventude, todos nós passamos por isso. Então, eu acho que isso também gera uma certa memória muito afetiva, né, do período, que impede, inclusive, de fazer esse tipo de análise que o Paulo está colocando, né? Ou seja,
O milagre foi bom, mas foi bom para quem? Eu trabalhei, mas quanto que eu tive que trabalhar, né, para ganhar a mesma coisa que eu ganhava no começo dos anos 60, por exemplo? Então, e uma coisa que eu acho que é fundamental, isso eu tenho acompanhado, inclusive nos debates que vocês estão colocando aí no História em Quarentena, é a falta de percepção de que os militares da década de 60, vou até, né, vocês me permitem até um pouquinho para trás, da década de 40, 50 e 60, não são os militares de 2000, 2010, 2020, né? Não tem essa coisa que o Paulo está bem colocando aí, né, de investimento em indústria de base, né, de Brasil potência, de investir na universidade, criar universidade, etc. Isso acabou, né, não existe mais. O que existe é essa defesa de uma memória que até para eles eu acho que fica um pouco difícil, né? Então, e para encerrar, também me parece, e isso a Lívia colocou muito, gostei muito do que ela disse, da individualização. Enquanto no futebol o Médici era o presidente do Brasil, nesses discursos as pessoas não conseguem dizer muito bem quem era o presidente e quem não era. Então eles falam sempre os presidentes, a ditadura. Então fica muito difícil personalizar, né, as coisas. Além, me parece, aí para encerrar mesmo, é o fato de grandes personalidades deles ainda continuarem aí na mídia. O Delfim Neto, outro dia, estava lá na televisão falando, né? O Jarbas Passarinho, até falecer também, estava vira e mexe dando entrevista. O Sarney, que saíram agora, né, por conta de problemas de saúde, mas são, né, gente que está aí, que ainda são referências, né? No caso do Delfim Neto, inclusive referências econômicas. Lívia. É muito interessante, eu lembrei muito do que vocês estão falando, pela questão que me ajudou muito na minha pesquisa, e até hoje, para entender essa questão toda, que é a ideia do cotidiano, né, nessas ditaduras. Eu acho que do que vocês têm falado, Paulo, principalmente aí falou dessa memória e tudo, e depois o Davi trouxe aqui também, que é exatamente isso, é o cotidiano, né, ou seja, essas pessoas que estavam ali trabalhando, a memória que elas têm, é uma memória diferente. E é interessante porque eu já tive em um evento, Paulo, que foi muito engraçado, que você comentou que alguém te procurou, né? Isso acontece comigo direto, de alguém fala, você está dizendo que o jogador tal fez não sei o quê, as pessoas ficam muito ofendidas, magoadas, já me disseram que eu destruo mitos, e tudo isso né, meio complicado, mas eu lembrei muito da questão, por exemplo, de que alguém uma vez falou, não, porque a seleção de 70 apoiou a ditadura, eles não se recusaram a jogar, sei o que e tal, porque, por exemplo, olha o 82, que tinha o Sócrates, e aí depois, como foi diferente, mas era ditadura ainda. Aí eles me olham, não, mas é diferente. Falei, mas era uma ditadura e ele também não se recusou a jogar, então esse argumento... Mas é isso, é uma memória, ainda mais porque a derrota de 82, até um projeto que eu quero um dia enfrentar, que é como a derrota de 82... ela entra num contexto ali dessa, né, transição democrática, exatamente como se fosse um sofrimento junto com a derrota das diretas, junto com tudo, né? Então, aquela derrota é muito valiosa como derrota. Eu não sei o que teria sido aquela vitória. O que significaria, em termos de identidade nacional, se a gente pensar como o futebol como elemento fundamental, ganhar a Copa de 82 talvez tivesse sido exatamente assim, tá vendo, aquela Copa não teria o mesmo sentido, porque seria mais uma Copa da ditadura, digamos. Então, é interessante a gente pensar essas memórias. Eu fiz também uma vez, que a gente falou aqui um pouco, né? Vocês trouxeram, eu não trouxe, mas de sair dos grandes centros urbanos. Eu, uma vez, fiz um trabalho de história oral em 2009, né, tem, né, bastante tempo. Ou seja, é interessante porque era outro momento, né? Com moradores de uma cidade no norte de Minas Gerais, chamada Januária, e eu queria saber quais eram as impressões deles sobre a Copa de 1970, né? E aí era muito interessante, o Paulo falando, eu fui lembrando, porque muitos deles, quando você perguntava sobre a Copa, eles falavam que a Copa foi ótimo, que o Brasil era muito bom, e que todo mundo ficou muito feliz, que o Brasil foi muito bem visto no exterior, que era um momento maravilhoso, que era um momento, estava tudo bem, a família reunida e tal. Aí eu falava, mas e a sua vida? Durante aquele período, e no milagre, aí se eu usava a palavra milagre econômico, todos eles falavam, não, era horrível, era ditadura. Era ditadura, não era bom, não era bom. Aí você falava que era o mesmo momento e eles te olhavam e tinha gente que interrompia a entrevista. Ofendido, por quê? Porque em 2009 você não ia defender, como hoje se sentem uma liberdade de defender aquele momento. Então as pessoas tinham e era muito interessante, e muitos deles falavam, porque no Brasil a situação era boa, mas aqui não. E aí eu olhava e falava, mas como assim no Brasil? Por que isso? Uma ideia, teve gente falando, o milagre só funcionou para as capitais. Os generais não pensavam na gente.
frases muito simbólicas, né, que eu acho que tem muito a ver, inclusive essas grandes empresas de publicidade, elas estão nos grandes centros. E aí, voltando um pouco, que eu lembrei, quando o Davi falou muito da questão das agências de publicidade, eu lembrei muito que eu trabalho comparando com a Argentina, né? No caso da ditadura argentina, eles contratam uma agência dos Estados Unidos para fazer a propaganda. Não sei se vocês já ouviram a famosa frase que vem em 79, não, na Copa de 78, que é nós argentinos somos direitos e humanos. Que é, assim, em termos publicitários, uma frase fantástica, mas ela é de uma violência tão forte, simbólica, né? Porque é exatamente quando tem a visita da Organização dos Estados Americanos para ver as violações, quando a ditadura deixa entrar e tudo mais, e aí os argentinos colavam nos seus carros um adesivo, somos direitos e humanos, né? Então, assim, tem uma questão aí que eu acho que é uma coisa que é fundamental também, eu não conheço muitos estudos sobre isso, mas acho que deveria ter, que é até o papel dessas agências, né? Porque esse discurso de era a ditadura que fazia propaganda é muito fácil para essas agências hoje, se a gente for mapear, onde estavam essas grandes agências naquele momento? Grandes publicitários que hoje estão aí, mas que começaram naquela época, né? Alguns trabalhos já têm sido feitos, por exemplo, das empreiteiras, muito legais, o do Pedro Campos, né, que já participou também do História da Ditadura, que vai questionando isso, porque aí foi um pouco o que vocês estavam falando, como se naquela época eles tivessem deixado tudo perfeito e a gente estragou tudo. Né? Mas não, essas pessoas que, digamos, estragaram tudo hoje, elas estavam lá e estavam construindo tudo isso lá. Eu acho que é interessante, eu fiquei aqui pensando muito do que vocês falaram nisso, né, de como ainda tem muita coisa para ser pensada a partir disso, e como é interessante, mas eu acho que é fundamental a gente pensar isso, essa diferença, e eu percebo muito isso em alguns colegas pesquisadores, essa ideia de olhar para os militares de hoje como se fossem os militares daquele período, ou como vocês mesmos voltaram, né, o Davi, acho que foi o Davi que voltou até 40, por aí, com essa coisa de um discurso nacionalista, desenvolvimentista, que não é o discurso de hoje desses militares, mas que eu vejo que muita gente ainda insiste nisso, né, do tipo, não, mas os militares, eles são nacionalistas, eles querem desenvolver, não, e aí você vê o militar, tipo, celebrando 4 de julho, entendeu, tipo, que isso era impensável no momento da ditadura, você pensar, inclusive, por exemplo, tem, né, quando teve a questão das Malvinas com a Argentina, a ditadura brasileira vai lá, vai ficar do lado da Argentina, vai peitar internacionalmente, por quê? Porque é uma questão de autonomia, de nacionalismo, né, e tudo mais. Hoje em dia, essas coisas são impensáveis para esse contexto. Acho que é fundamental essa diferenciação também, né, que parte também da ideia de como se todos os militares fossem uma coisa homogênea, com um pensamento único, e que isso não se altera, né, digamos assim, em momento algum. Bom, já começando a caminhar para o final, eu queria ainda fazer colocar duas questões para vocês que a gente tem colocado aqui para os debatedores e debatedoras nessa semana sobre a ditadura. Começar perguntando uma pergunta mais acadêmica, talvez, mas o que vocês consideram que, assim, frente a esse cenário tão complexo, né, da ascensão de memórias que fazem apologia à ditadura, de discursos negacionistas, ao mesmo tempo a gente tem visto um aumento significativo nas pesquisas acadêmicas, não só no âmbito da história, mas em vários campos sobre esse mesmo período, assim. Quais são os principais avanços, assim, que vocês entendem que existem nesses estudos que vêm sendo feitos nos últimos anos em relação a esse tema mais amplo da ditadura, mas também especificamente aos temas respectivos de vocês? Lívia, para começar, talvez? Bom, é legal que você falou isso, porque ontem, eu tive orientação com um aluno, e eles começam sempre os textos, né, assim, os poucos trabalhos sobre esporte, eu falo, não, gente, isso já acabou, isso não é mais poucos trabalhos sobre esse assunto, isso era da geração, talvez da minha, mas antes, né, e é muito, eu falo para eles, isso é uma coisa muito positiva, é muito bom que a gente vê que tem trabalhos que, eu, quando comecei a pesquisar futebol, tinha gente que dizia, mas isso não é assunto de historiador, não falavam que eu era socióloga, ou diziam que não era tema para ser pesquisado e tudo mais, né, eu acho que tem muita coisa, mas ao mesmo tempo eu acho muito legal, porque, digamos assim,
Se a gente fosse resumir de uma forma muito simplificada os trabalhos, a gente poderia pensar, então, que o trabalho do Paulo e do Davi também não são trabalhos, digamos, que já tem muita coisa sobre, mas tem muita coisa nova também que eles estão trazendo. A gente aqui, em 1 hora de conversa, vocês trouxeram várias questões que, se a gente pegar um trabalho de 20, 30 anos atrás, elas não estão lá. Então, eu acho que é fundamental a gente perceber isso, né? Que é outro dia também eu conversando com alguém, a pessoa falou, mas fulano mudou, fez um trabalho não sei quando, e agora ele fala outra coisa. Eu falei, que bom, né? Porque ciência é isso. Eu falo, eu outro dia brinquei também, falei, tem um trabalho meu de 2010 que às vezes eu fico pensando, nossa, que vergonha, mas eu falo, não, é importante, porque as pessoas precisam ver que bom que eu de 2010 para 2020 eu dei um salto, digamos assim, que é isso, eu acho que isso é fundamental, e isso tem tudo a ver, entendo eu, com o momento que a gente vive de negação da ciência. Sabe? Porque, por exemplo, a gente agora viveu essa pandemia, aí a gente ouve, mas a OMS não sabe nada, porque no primeiro momento não precisava de máscara, agora precisa de máscara, então eu não confio. Gente, em termos de ciência, 6 meses não é nada. Nada, nada. E a coisa está acontecendo no mesmo tempo, então é óbvio que vai mudar, óbvio que em um momento uma coisa funciona, a outra coisa não funciona, né? Então, eu acho que tudo isso é fundamental para a gente pensar que aquele pesquisador, que, claro, também não desmerece o trabalho de quem a gente hoje critica. Isso também é importante ser colocado, né? A crítica, ela não necessariamente significa um desmerecimento do trabalho, a forma como a crítica é feita. Então, eu acho que cada vez estão surgindo trabalhos mais legais, por exemplo, muitos, por algumas questões que muita gente diz que é moda, não sei, mas se for, que bom, né? Mas trabalhos de gênero, perspectiva de raça, né? Tem um trabalho muito legal de um orientando de uma colega minha na UF, que ele trabalha com a questão indígena durante a ditadura, e aí uma vez eu vi ele apresentando e ele falando que ele critica muito a própria Comissão da Verdade e todos os relatórios, porque ele fala, a forma como colocam, 400, 500 desaparecidos mortos, e todos os indígenas, por que eles não entram na conta? Então tem todo um movimento aí interessante de novos pesquisadores, com uma leitura de questões que para a gente mesmo, que já é de outra geração, a gente já está ficando mais velho, a gente não pensava. E eles agora olham para os nossos e falam, mas vocês não pensaram isso, e vão pegando. Então, eu acho que a gente cresceu muito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar hoje com uma democratização um pouco, não digo descontrolada, porque a democratização é sempre boa, né? Mas um pouco sem acompanhamento, digamos assim, de vários temas. Que eu acho que é isso, né? Tipo, tem aluno meu, imagino que acontece com vocês, que entrega um trabalho, você vai ver as referências são o blog tal, o Wikipedia, e você fala, não, vamos embora, vamos lá, vamos para a ciência, a galera do Paulo, vamos para a ciência, e eles ficam, mas todo mundo tem direito a ter memória e história. Sim, só que a gente também tem que lembrar que é um trabalho científico, ele tem método, ele tem hipótese, e o que a gente faz na academia não significa que o do outro não é válido, mas a gente precisa pensar que é exatamente o que a gente está vivendo agora. Se eu digo para vocês, eu tomei chá e funcionou para a Covid, então agora quer dizer que chá funciona para a Covid? Não, a gente tem uma ciência por trás disso e a gente não pode desmerecer isso, né? Mas eu acho que a gente vive aí esse embate, ao mesmo tempo que eu acho que é muito positivo o interesse, próprios sites como História da Ditadura, que vão, né, levar para muita gente esses debates, a gente também tem que tomar muito cuidado para não entrar, eu acho até num desejo, digamos, de popularidade, né? De falar para ter curtida, para ter likes, e tudo isso, porque a gente incomoda, e eu acho que o nosso papel, enquanto cientista, eu vejo muito isso, a ciência, ela incomoda, porque ela critica e ela te tira da sua zona de conforto, e esse é o bom papel da ciência, é sair da zona de conforto. Então, eu vejo de uma forma muito positiva, e lembro, inclusive, dos debates que tiveram sobre a questão falando da ditadura, né, do que se deve permitir ou não quando a gente fala de apologia da ditadura. E aí eu lembro que em uma das falas, se eu não me engano, foi o professor Carlos Fico, que ele disse, mas se as pessoas não falarem, quando ele falar no Congresso, né, ele falou assim, se as pessoas não falaram o que elas pensam, como é que a gente vai dizer para elas que aquilo ali não é correto através da nossa ciência e dos nossos estudos? Né? Ou seja, então tem também quem toma cuidado, por exemplo, se você não deixa uma pessoa virar para o Paulo e falar para ele que o milagre foi ótimo, como é que o Paulo vai mostrar que o milagre não foi ótimo? Então a gente tem que, eu acho que tem que aprender a lidar com isso, mas a gente também tem muitas desvantagens. A gente não tem, por exemplo, publicidade, vamos falar assim, né, para poder não ter espaço nos grandes meios de comunicação. Então, a gente tem uma luta aí muito difícil, mas acho que também a gente tem que pensar positivamente essa pluralidade de temas, esse aumento do interesse, que eu acho que mostra que tem muita coisa ainda para se estudar. Era isso.
Então, Lucas, vou tentar dividir em duas. Assim. Primeiro, falar da minha área, que é a área da propaganda, da publicidade, né? Como eu estou numa fronteira entre a comunicação e a história, então, às vezes, eu vou muito para a comunicação, converso muito com sociólogos, com os antropólogos. Na minha área, isso está um pouco recente ainda, né? Tem pesquisa saindo, tem o texto que eu até descobri tardiamente, do professor Jailson, né, que deu uma entrevista lá para a História da Ditadura, lá o Brasil em 1 Minuto, né, que foi, se não me engano, a tese de doutorado dele. Então, tem alguns trabalhos saindo, né? O grande problema é a forma como isso é armazenado, enfim, problema de arquivos, mas eu sinto que essa coisa da televisão, né, que foram as propagandas que eu trabalhei no mestrado, isso já está bem sólido. Né? Agora, o difícil é trabalhar com propaganda, porque como a Lívia colocou no começo, ela também muitas vezes é entendida como o sujeito assistiu a propaganda, então ele vai sair da casa dele, vai lá, vai comprar cerveja X. Assistiu a propaganda do tênis, vai lá, vai comprar o tênis X. Então, demorou um pouco para tirar essa ideia da propaganda enquanto lavagem cerebral, enfim, essas coisas todas. Mas o campo tá andando bastante, assim, eu acho que isso é muito legal. Do ponto de vista mais geral da historiografia, né, sobre a sua questão, eu assino embaixo de tudo que a Lívia falou, mas o que vem me chamando a atenção também é uma preocupação dessa, me parece, não sei, dessa tão nova geração assim, de enfrentar essa questão da corrupção. Né? Até vocês fizeram uma fala, não sei se foi no estreia, foi ontem ou anteontem, né? O colega falou sobre a corrupção do CGI, acho que é Diego, né? Diego, o nome dele. Então, me parece que esse tema vai ser um tema mais revisto a partir de agora, né? Porque o grande embate hoje, um dos grandes embates dos mitos sobre a ditadura é esse, né? Olha, não teve corrupção. E uma coisa que eu acho que nós temos que avançar também é para essa coisa do cotidiano, né? Que a Lívia colocou. Então, eu tenho tentado ler materiais sobre o movimento Black Rio, por exemplo, que é a vigilância aos bailes funk, não, que seriam os bailes funk, os bailes soul, porque eu acho que isso na sala de aula é importante para a gente chegar para os alunos e dizer, olha, não é só o Chico Buarque lá no Rio de Janeiro, como o entrevistador disse para a Lívia, que estava sofrendo, Caetano, Gil e tal, mas eram, né, as periferias, né, a população negra que estava tentando se articular algum tipo de movimento, né, eram as mulheres que sofriam 2, 3 vezes, ou por causa dos maridos, e depois iam para a polícia né, respondia de uma forma não condizente, digamos assim. Né? Então, eu acho que esse avanço, e eu acho que nós temos uma batalha muito difícil pela frente, porque na medida em que essas pesquisas vão avançando, elas vão saindo primeiro do eixo Rio-São Paulo, né, como a Nívia colocou, vão saindo de temas tradicionais, né, da historiografia, nós vamos nos chocar cada vez mais com essa memória, né, que é o entrevistado, falou, durante a Copa foi ruim, mas a ditadura, não, mas era ditadura, o cara entra em choque, ele levanta e ele surta um pouco, né, como é que assim, né? E eu acho que nós temos um problema grande para enfrentar, né, que é fazer essa revisão da memória a partir da academia, né, que nós não fizemos, né, como sociedade. Então a gente vai tampando aí, colocando para baixo do tapete, puxa um remendado para cá, né, pune processa um torturador ali, mas esse processo todo mundo sabe que vai ser dificilmente ele vai chegar em algum lugar, né? Então eu acho que isso é uma questão importante que nós estamos enfrentando, que tipo de memória nós estamos construindo na academia. Eu acho que esse é um ponto. E aí, parabenizar, como a Lívia colocou, esses projetos como História em Quarentena, História de Ditadura, nós temos que sempre correndo o risco de cair na tara das curtidas, digamos assim, né? Mas eu acho que é importante a gente ocupar esse espaço mesmo, tenho seguido todos os blogs, podcast e tudo, porque eu acho que é um movimento de... Porque se a gente não ocupar esse espaço, outros já ocuparam, né? Mas e ocuparam mal. Né, não vou citar casos aqui, mas é público isso, público e notório, né? Embora a gente tenha um problema grande, que eu acho que é o problema do financiamento, né? Para quem segue lá a página que vai denunciando, a gente vê, os grandes portais de fake news recebem 100, 200 mil reais por mês até de publicidade paga, né? Nós eu escuto os podcasts, as pessoas falam, gente, entra lá, doa 5, 10, 15 reais, porque esses podcasts não são magnetizados, né? Como é o caso do YouTube, por exemplo. Então, eu acho que isso é importante a gente se apoiar, né? Eu acho que enquanto comunidade, dar o suporte que a gente puder, ou participando, ou fazendo financiamento e tal. Mas eu acho que a gente está avançando, assim, com novas questões que vão impor novos problemas, né? Novos problemas metodológicos, inclusive. Né? Como é que nós vamos tratar dessa memória, né, que está aí, né, boiando, às vezes ela some, às vezes ela volta.
né? Mas eu acho que o campo anda avançando bem com questões mais, assim, pertinentes a hoje, né? Corrupção, né? Isso que a Lívia colocou para mim também é fundamental, ou seja, são 435 desaparecidos e 8 mil indígenas, mas não, peraí, não é isso, né? São quase 10 mil pessoas, então pronto, né? Então, eu acho que essas questões estão mais candentes, por isso que a gente está numa disputa tão intensa, digamos assim, né? Lucas, você me permite compartilhar 2 gráficos com vocês rapidamente, só para eu, antes de responder a sua pergunta, rapidamente, eu mostrar aqui um mito, desfazer um mito da ditadura, coisa rápida. Aqui, pessoal, ó, vocês estão vendo o gráfico aí? Claro. Consegui? Estão vendo a minha tela? Ok. Nesse gráfico aqui, pessoal, eu peguei a série histórica do salário mínimo real, né, já descontando a inflação, desde 1940 até o começo da ditadura, né, 1970 eu não lembro aqui, mas foi 75, mais ou menos, o final. O que a gente percebe, né? Aqui nessa linha aqui é o PIB per capita. Uma maneira muito grosseira da gente dizer, mesmo porque no Brasil não tem muita estatística, seria uma espécie de produtividade. Quanto que a economia consegue crescer, de fato, sendo mais produtiva, produzindo mais com menos, né? E aqui é o custo disso, é o salário disso. O que a gente observa? Que essa relação nunca foi muito boa, porque a teoria econômica diz que quando cresce se cresce a produtividade média da economia, os salários também crescem. O que a gente observa no Brasil? Lá desde sobre Vargas, enfim, até o comecinho de Vargas, cada um foi para um lado, né? É um populismo totalmente manco também que tem nesse país. Aí teve uma guinada aqui, quando Vargas ele radicaliza, né? Com Juscelino, a gente teve um crescimento real aí do salário, mas depois fica intermitente aqui, com uma tendência hora para cima, hora para baixo, mas depois, com a ditadura, é uma persistência a queda do real do salário. E é um momento em que o Brasil está decolando. Vendo isso de uma outra forma, quando a gente vê aqui, ó, aqui a barrinha cinza quanto que era o salário no primeiro mês daquele governo. E a barrinha preta é quanto que era o salário no último mês daquele governo, de cada presidente. A gente observa que no Dutra o salário real caiu, no Vargas II foi absurdo, né? O Vargas pegou aqui, em média, o Brasil, cada salário mínimo real era de R$263, né, adaptando e convertendo todo né, a questão monetária e inflacionária aí do período, e entregou com 982. A gente entende por que, mais ou menos, o Vargas terminou como terminou, né? Aí teve Café Filho, JK também foi uma coisa positiva nesse sentido, aí depois foi Jânio Quadros, que diminuiu, Goulart aumentou, em pouco tempo ele aumentou. Agora, olha o que foi o regime militar, pessoal. O primeiro mês do regime militar, R$998. Depois de 21 anos, sabe quanto que era o salário mínimo real? R$400. Não existe um mito maior do que esse. Mas por que o imaginário popular que foi uma coisa boa do ponto de vista econômico? Ora, é porque fizeram na quantidade, no volume. O Brasil estava crescendo 10%, 15%. 10% em média. Né? Então, é isso que pega. Mas a condição de vida foi se deteriorando. Né?
Isso sem para falar na questão rural, que foi completamente intocada. Na verdade, ninguém nunca deu bola para a questão rural no Brasil, exceto a última fronteira agrícola com o Centro-Oeste, com produção em larga escala. Então, isso é um mito. O segundo mito, que o regime militar, que a gente não atribui o regime militar, é que os militares destruíram as empresas estatais brasileiras. E elas chegaram, nos anos 90, completamente sucateadas e foram vendidas. Mas, espera aí, foram vendidas porque a gente não teve uma boa gestão ou porque, como que se vende? Basta ser do Estado que não presta, que é passível de ser... Não, espera aí, o Estado, aquela própria administração sem legitimidade, já... o que pega? Eles tiveram que se apoiar no desespero, no que eles podiam. E o que sobrou ali nos anos 80 foram as empresas estatais. Então, eles não repassavam preços, eles, enfim, não tinham uma gestão, assim, minimamente adequada para aquilo, né? Então, você desmantelar o Estado dizendo que o Estado não é eficiente, eu acho que é um dos grandes... problemas, é uma herança maldita desse período do regime militar, né? Mas ainda aí já conduzindo aí para a sua pergunta, Lucas, desculpa se eu me alonguei, da questão geral, né? O que pega esses trabalhos, revisitar essa parte da nossa história, à luz do que a gente está vivendo hoje, particularmente, a gente está vivendo desde 2014, né? O papel das instituições, né? O que é a República? Parece que isso se perdeu. A gente passou por tudo que a gente passou e a gente é incapaz de formar jovens orientados a discutir o que é a democracia, né? E se perdeu isso aí. Aonde foi que a gente errou? Porque será que o erro está com a gente, pessoal? Será que é um problema também da nossa formação? Será que a gente foi omisso? Né? Será que a gente tem que fazer uma autocrítica? Porque a gente falhou enquanto nação, porque ninguém dá importância para isso, né? A judicialização da polícia, né? Quando a gente vê que a República não tem aquela independência dos poderes e um poder começa a aparecer, ora, a gente está numa via também velada de uma espécie de uma ditadura, né? Uma ditadura do judiciário, a gente viveu isso. Isso é muito sério. Não tem como não ter vivido aquilo, estar vivendo isso e não fazer um paralelo, né? Melancólico, né? Agora, o Davi falou uma coisa que eu adorei, e pouca gente fala, Davi. Gostei muito. Mas o Delfim Neto, ele ainda fala, realmente... É verdade. A gente teve economistas apologistas da ditadura, de tortura, e esse pessoal sempre teve um trânsito assim de semideus na opinião pública. Isso é muito complicado. É muito difícil você ter tecnocratas orientados com aquela vocação e no momento da redemocratização esse pessoal ainda falar como se fossem autoridades. Como se nada que aconteceu tivesse sido responsabilidade deles. Espera lá, a gente não teve ajuste de contas político, civil, criminal e intelectual. Esse pessoal era para ter entrado no limbo da história. E não entraram. É triste isso. Vamos lá. Então, fica essa questão, né? Aonde foi que a gente falhou? Né? Não sei se academicamente, eu não sei, de verdade, é uma pergunta em aberto aqui, e, enfim, gente, é triste. Agora, mais da questão mais da minha área, por que estudar a ditadura é importante, né? Vamos lá. Foi um período crucial, né, da história do pensamento econômico brasileiro. Grandes entraves foram travados nesse período, né, e grandes escolas de pensamento foram também erigidas, tendo como pano de fundo aí as políticas concentradoras de renda daquele período, né? Mas vamos lá, pessoal. A grande tese da ditadura a gente vai
distribuir, claro, nós somos progressistas e democráticos, né? A gente só está no poder aqui para defender vocês de vocês mesmos, e depois só que antes de distribuir, a gente vai ter que crescer, né? Então, a gente vai ter que crescer concentrando. E lá na frente, a gente distribui. A gente viu que passaram-se 21 anos e a gente viu como é que foi a dinâmica do salário, né? Vamos lá. Então, é possível ter uma outra dinâmica, ter um outro modelo econômico? Porque quando a gente fala disso, a gente está falando de tudo, pessoal, né? Assim, é possível, né? É possível, só que parece que é a nossa tradição, parece que se o Brasil piscar, ele volta para aquela coisa de que, não, a gente tem que concentrar e distribuir, a distribuição não tem que vir junto, tem que vir, são coisas distintas, enquanto, na verdade, são coisas que têm que vir concomitantemente, porque sem essa concomitância não tem desenvolvimento, né, pessoal? Não tem como a gente pensar na soberania nacional e na superação das nossas mazelas, né? Mas a gente tem uma elite cruel, então é muito difícil a gente ter acordo com esse pessoal, né? Essa que é a verdade. E uma coisa que é fundamental é o papel do Estado neste período, né? Ainda que durante a ditadura a gente teve um papel muito atuante e instituições importantíssimas até hoje, muito do design do Brasil institucional é o design da ditadura, né? Ou do Vargas ou da ditadura, né? A nossa reforma tributária, a última, foi em 67, desculpa, né? A nossa segmentação financeira, a última também foi no âmbito do PAEG. Ou seja, então a gente está falando a gente está preso ainda muito, né, essa visão. Mas ainda assim, o Estado tinha um papel estratégico na mão daqueles militares. Hoje, se perdeu isso. E quando a gente, pegando que a Lívia, fazendo um paralelo, tudo que você falou, eu achei incrível, de verdade. Mas essa questão da universidade pública, da ciência, Lívia, que você colocou, isso é fundamental. E quando a gente coloca que o papel do Estado está sob ataque e a reboque desse ataque vem o quê? O papel das universidades públicas, que é quem produz ciência neste país, a gente vê que a nossa crise é um pouquinho mais profunda, né? Então, a gente não repensar essa questão do Estado como forma de diminuir as desigualdades, aumentar a igualdade civis, econômicas, sociais, políticas, num país em que a gente só vê grandes bancos tendo lucros absurdos durante a maior crise da nossa história, é difícil ter um acordo, né? Então, você retrazer, reviver a partir da história. E isso é um mérito absurdo de vocês, Lucas, para popularizar e democratizar esse debate. À luz do que está acontecendo, e da que forma, do que a gente viveu, que não deu certo, e a gente parece que está vivendo um radicalismo muito pior em termos qualitativos, achando que vai ser diferente, condenar as próximas gerações e a nós mesmos, o que é mais triste também. Bom, pessoal, a gente já está bem apertado, acho que na nossa proposta de horário está chegando no teto, mas eu ainda queria propor uma rodada de considerações finais para vocês. Acho que a proposta era que, enfim, são temas que vocês três já abordaram, né? Acho que o Paulo abordou bastante agora no final, Lívia e Davi também falaram de alguma maneira nas suas respostas, mas é um pouco como vocês acham nesse cenário de negacionismo e de avanço dessas narrativas, qual vocês acham que pode ser o papel
da história dos historiadores, mas não só, né? Porque não somos só historiadores aqui hoje, né? Dos intelectuais em geral, da academia, da ciência, dos intelectuais em geral. Como vocês acham que a gente pode interferir nesse debate na construção de uma outra narrativa ou de outras narrativas sobre aquele passado, sabendo que essas narrativas têm tudo a ver não com uma visão sobre o passado, mas, como o Paulo falou, sobre o presente e sobre o futuro. Não sei a ordem que eu vou fazer, talvez... Não sei, acho que Paulo continua, que você estava com a palavra já, e acho que para ser... Talvez, não sei se você quer complementar alguma coisa, depois a gente segue. Bem, eu acho que eu vou falar pouco, porque eu já falei bastante, né, o horário está apertado, mas, Lucas, o que eu acho você, por exemplo, eu em sala de aula, que eu percebo? Eu percebo que esse pessoal, os mais jovens, eles desconhecem o país deles, né? A história econômica, enfim, né? E o que é a única coisa que cabe a dizer, a fazer, eu trabalho muito com história das ideias, né? Você dar um olhar plural, você vê o que as pessoas que estavam à frente desse processo estavam pensando, né? Por que conduziram dessa maneira, mas quais eram as vertentes críticas. Eu acredito no pluralismo como forma didática, né? E de conscientização. Então, você entrar nesta seara, fazendo paralelos com a atualidade, e, sobretudo, tendo um aspecto de conscientização política, né? Em sala de aula, não só em sala de aula, mas isso que vocês estão fazendo aqui, o debate público, né? O debate tem que voltar a ser público, né? E com essa qualidade. Eu acho que é a única maneira da gente tentar conscientizar, né? E por essas vias digitais, sem sombra de dúvida, porque a gente precisa resgatar o diálogo com a geração mais jovem, porque eles estão muito mais vulneráveis do que a gente pensa com essas ideias. Davi? Bem, Paulo, Lucas, aproveito para agradecer, né, o convite. Eu fiquei pensando, né, que a sua pergunta final foi difícil, né, não é uma coisa simples de ser respondida, mas o que eu venho pensando esses últimos tempos é o seguinte: eu acho que nós precisamos, vou usar uma palavra que está muito batida aqui, tá? Nos unir. Eu acho que não estou nem pensando em termos de esquerda, direita, não estou pensando nada disso. Pensando que eu acho que, enquanto academia, nós temos que propor uma união. Eu sou marxista, mas você é Foucaultiano, mas ele lá é no seu... eu acho que o ponto agora, né, é defender uma instituição que, com os seus problemas, com as suas mazelas, ela tem um potencial explicativo singular na sociedade que nós vivemos, né? Então, me parece que eu acho que, dentro dessa união, a gente consegue propor um tipo de resistência, porque não estou aqui... romantizando a ideia da resistência, não, porque vai ser uma coisa muito difícil, né? Porque a gente está resistindo não é só contra quem tem voz nesse mundo virtual, mas é contra nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nosso vizinho, né? Nosso irmão. As relações familiares estão destruídas e a gente acaba se sentindo muito sozinho. Então, eu acho que nós não podemos ficar fragmentados, né? Porque eu acho que esse isolamento gera uma certa perspectiva derrotista, né? Para o que está acontecendo. Então, eu acho que o papel dos intelectuais hoje, primeiro, eu estava pensando, acho que foi a Lívia que falou, né, que nós já estamos um pouquinho com a idade um pouco avançada, né, e eu nasci em 84, então eu sou de uma geração que o celular só mandava SMS, e tem a geração depois, já o celular já faz tudo, né, pegando um pouco isso do gancho que o Paulo falou. Então, eu acho, né, que a gente tem que parar também um pouco de dizer que a tecnologia é o demônio. Não é demonizar a tecnologia, porque os alunos estão nessa. Então, eu acho que nós vamos ter que refletir sobre como é que nós podemos usar essa tecnologia em sala de aula.
né, para fazer com que eles produzam ou podcast, ou nos celulares hoje filmem em 4K, quem tiver acesso filma, fazer roteiro, não sei, né? Ainda que as condições de sala no Brasil, nós sabemos, são muito precárias, mas eu acho que a gente não pode ficar resistindo a isso, né? Como a Lívia falou, às vezes o meu aluno vem e fala do Wikipedia e tal, beleza, o que é Wikipedia? Como é que ela é feita? Vamos tentar fazer um outro conceito e mandar para a Wikipedia, porque eles são colaborativos, né? Estou dizendo assim, para não dizer que não serve para nada, porque esse não serve para nada é o que eles estão vendo nas redes sociais por aí, né? Geralmente essas chamadas, o que o seu professor de história nunca te contou, né? Dom Pedro I não tomava banho às quartas-feiras. Mas o que isso tem a ver com a história, né? O que isso diz para o processo? Quando não, coisas mentirosas. Então, eu acho que eu ando pensando um pouco nisso, né? Como é que nós podemos nos unir para além das disputas de ego, né? Do meu trabalho, do seu trabalho, do meu artigo, da sua tese, da minha tese, e aí tentar propor, de fato, não uma frente ampla no sentido político, mas uma frente dizendo, olha, nós estamos aqui, nós existimos e nós fazemos isso, né? E tentar mostrar para os alunos, olha, o seu texto imparcial não é imparcial. Vem cá, vamos desconstruir, para usar a palavra tão corrente, né? Vamos desconstruir esse texto e eu vou te mostrar. Porque eu acho que isso que a gente está discutindo muitas vezes o aluno sabe o que quer ser de direita, o aluno sabe o que quer ser de esquerda, o aluno sabe o que quer ser de centro, né? Eu acho que a nossa função não é doutrinar o sujeito, né? Eu particularmente odeio isso. Mas dizer para ele, ser de direita é ser assim, ser de esquerda é ser assim. Olha para a tua realidade e vê o que a tua realidade condiz mais, e aí, né? Tem o livre-arbítrio, né? O aluno também não é essa folha em branco que esses projetos aí de escola sem partido, por exemplo, colocam, né? Então, eu acho que esse é o nosso momento é um momento um pouco difícil, né? Mas eu acho que se a gente conseguir se unir enquanto academia, enquanto intelectual, enquanto projeto, né, de educação emancipadora, eu acho que nós vamos com muita resistência, muita dificuldade, mas no Brasil, né, nunca ser educador foi fácil, nenhuma área, eu acho, né? E nesse momento é um momento mais grave, eu acho, do que os outros, mas também a gente precisa dizer a que veio. Lívia? Realmente é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu acho que ela envolve muitas questões, como, por exemplo, acho que eu tenho feito uma grande autocrítica do papel da gente como intelectual, né? Que, no sentido, por exemplo, que foi um grande baque para mim quando eu voltei para a universidade após as ações afirmativas. Eu fui dar aula, porque quando eu fui aluna não tinha ações afirmativas, e quando eu vou dar aula, de repente, da pluralidade, de como a gente, né, eu falava isso para eles em sala de aula, assim, olha, vocês não têm ideia de como vocês têm uma universidade muito melhor do que a que eu tive. E eu dizia para ele, eu falo isso aqui do estereótipo total do privilégio, que é a minha vida, que é o meu físico, que é tudo, eu dizia para eles. E eu tive que lidar com o mundo de outra forma. Então, se a gente for pensar, inclusive, de uma forma egoísta, eu falei para eles, você que se sente prejudicado pelas ações afirmativas, não, você está sendo muito beneficiado. Mas, por exemplo, como a academia recebeu isso, né? Porque isso, por exemplo, já começa um problema aí. Eu vejo isso hoje, agora eu estou nesse meio desse caos, com cargo de coordenação de graduação na UF. O caos que é, por exemplo, a gente conseguir diálogo e chegar ao aluno no momento de uma pandemia, né? A gente tem agora que enfrentar vários problemas que antes todo mundo fingia que não via, e ontem teve uma fala, inclusive, de uma pessoa responsável na UF, que é verdade, porque grande parte que a gente está com várias universidades, né, voltando de forma remota, toda essa discussão, então o grande problema é como chegar ao aluno que não tem acesso remoto, como dar a ele essas condições. E aí alguém falou assim, mas nós não vamos deixar ninguém para trás, se um não pode, ninguém faz. Aí uma pessoa responsável da universidade virou e falou assim, mas quando o aluno com deficiência não podia, por exemplo, ninguém chegou na minha sala e disse, eu não vou dar uma aula porque o meu aluno não tem um tradutor de Libras. Ou seja, a gente precisa pensar que esse momento está mostrando para a gente como a gente continuava muito excludente, isso agora ficou gritante, mas como a gente precisa fazer uma grande releitura, por exemplo, de professores que falam, eu não vou, a essa altura da minha vida, aprender a usar o Google Meet, por exemplo. Não vou fazer. Ou seja, isso é muito excludente, porque se tem alguém que tem condições de aprender a usar o Google Meet, somos nós, professores universitários, que estamos, né, com condições dentro de casa que não são das melhores, eu estou aqui todo no escuro e tudo mais, não estou dizendo que é perfeito para ninguém, mas a gente diz, mas vamos
né, colocar as coisas em perspectiva. Ou, por exemplo, esses alunos que muitas vezes o que eles vão conseguir acessar vai ser exatamente um PDF mais leve, ou eles vão assistir pelo celular, eles vão ler pelo celular. Então, teve outro dia que alguém falou isso para mim, é uma coisa da indústria dos Estados Unidos, né, que eles tinham essa tendência, como as pessoas já não queriam ler, a gravar os livros já, né. Então, outro dia eu ouvi uma autora falando que ela dentro do carro ficava ouvindo livros, porque para ela ter mais tempo para poder ler, entre aspas. Daí, outro dia fez essa discussão, o meu aluno não quer ler e tal. Eu, sim, mas às vezes, para ele não tem como sentar, parar e ler. Eu estou tendo problema já de visão, de tanta tela, mas às vezes um podcast ajuda. É isso, né? Então, vamos criar, a gente tem que aceitar exatamente, não é demonizar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo para os meus alunos, isso pré-pandemia, eu dizia para eles, é muita coisa, não consigo dar conta, aqueles níveis de ansiedade, todo problema, né, emocional. Eu virei para eles e falei assim, vocês querem ver uma forma de dar conta? Eles, no momento que vocês querem parar, não querem mais estudar e relaxar, não vai ver Netflix, vai ler um livro, vai ler um conto. Eu comecei a mandar livro para eles de público, né, Gabriel Garcia Marques, que tem domínio público e tudo isso, falei para eles, a gente está sem perceber, ensinando ao nosso cérebro que a única forma que a gente tem de relaxar é 40 minutos de um seriado. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu comecei a perceber, eu não consigo ver um filme, quando dá 45 minutos eu começo a levantar. Porque o meu cérebro já está acostumado. E isso para eles não conseguem ficar em sala de aula. Eles não conseguem ficar sem acompanhar. Então, tudo isso agora explodiu de uma forma absurda. E aí, e tem outra coisa que eu acho que é fundamental, que já teve uma discussão que eu vi, eu saí da maioria das redes sociais, até por essa discussão de saúde mental. Mas uma das coisas que eu vi, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, que foi o debate da Anitta discutindo política com a Gabriela Prioli. E aí eu vi um monte de gente intelectual da academia falando, porque olha lá, a moça dos jardins, a Barbie, isentona e tal. Aí eu virei e falei, tá, e o que vocês estão fazendo? Porque a Gabriela Prioli foi lá, sexta-feira à noite, conversar com a Anitta, explicar de onde vem esquerda, de onde vem direita, o que é judiciário. Eu falei, sinceramente, eu prefiro muito mais o que a Barbie do Jardim está fazendo do que a gente em casa, que está todo mundo... A gente vai ver, daqui a um ano vai ter um excesso de artigos publicados aí, está todo mundo fazendo pós-doc dentro de casa. Todo mundo que eu digo assim, né, grande parte. E não está conversando, e não está enfrentando esse problema que a gente tem. Que é outro problema também, por exemplo, quando outro colega virou para mim e falou, mas não é o momento da gente apontar o dedo e discutir para a pessoa, tá vendo? Olha o que o seu voto representou. Eu falei, como assim não é? Foi o mesmo argumento que se usou em 79. Não é o momento agora para a gente colocar no banco dos réus quem torturou. A gente deixa... E aí, olha o resultado disso, né? Claro que você não vai ficar lá brigando, tá vendo? Você que fez isso. Mas, fala, e aí, tá vendo a consequência do seu voto? Tá vendo a consequência da sua brincadeira de fazer a arminha com a mão que passa? De resolver tudo no posto Ipiranga? E aí, a gente tem quase 90 mil mortos. E todo mundo tem alguém conhecido, alguém afetado, né? Desculpa falar pessoalmente, mas uma das coisas que eu falei com o Paulo, Paulo, eu tô na dificuldade de gravar, eu tive Covid em abril e eu até hoje tenho problema para respirar. Ontem à noite eu não dormi, basicamente. E eu tive plano de saúde, eu não sei o que isso vai significar para mim. E eu falei, e a gente vai ter alunos assim em sala de aula, síndrome de pânico, e a gente precisa enfrentar isso. Então, eu acho que, no primeiro momento, nós, como intelectuais, claro, né, é fundamental isso, a história da ditadura, o Café História, que já é um pouco mais antigo também, mas eu acho que a gente precisa sair da nossa zona de conforto e precisa, sim, quebrar essa ideia do intelectual. Como o Paulo falou, a universidade pública não se faz ciência, mas essa ciência tem que ser feita de uma forma mais ampla. Eu acho que a gente não está ensinando isso para os nossos alunos. A gente está ensinando para os nossos alunos o seguinte, você entra na universidade e você tem duas opções, ou você vai para o ensino básico, ou você vai entrar numa casta que você vai sair daquele mundo, entendeu? E que nada mais você não tem diálogo com aquele outro mundo. E agora a gente está pagando um preço por isso, porque eu ouço de familiares que há 10 anos atrás achavam lindo eu estudar futebol, que coisa legal, a Lívia vai para fora e pesquisa, e agora vira para mim e fala que eu gasto dinheiro público. É um desperdício de dinheiro público. Por quê? Porque cadê o diálogo com essas pessoas? Né? Cadê a gente? E aí, quando eu participo, e é interessante isso, porque como eu trabalho com futebol, é um termo muito fácil, né, para ser chamada pela ESPN para gravar, coisas do tipo. E aí, quando você vai, as pessoas ficam, porque você está falando com a ESPN, que é da corporação tal, que não sei o quê, que bota dinheiro no céu. Gente, sabe? Eu não vou na Globo News, eu não vou não sei aonde, tá, e aí quem vai, e depois você não reclama. Esse é o ponto também, porque eu acho que a gente tem uma formação
de mestrado, doutorado, pós-doutorado e o pós do pós do pós, que deveria dar para a gente condições de a gente conseguir argumentar com qualquer pessoa ali dentro da Globo News, sinceramente, assim. Se a gente não consegue... É claro, não estou falando que a pessoa vai cortar seu áudio, vai editar isso é outra discussão, mas a gente... que é um pouco o que todo mundo critica, mas é o que a Gabriela Prioli está fazendo. Ela bota a cara a tapa ali, nos ao vivos, e todo mundo fica dizendo, olha lá, a expressão, ela jantando fulano, jantando cicrano. Porque ela peita, e ela vai errar, óbvio que ela vai. E ela talvez seja diferente da gente, né, em termos... Mas é importante, eu acho que é isso, a gente tem que enfrentar, a gente tem que ocupar esses espaços. Parar também de falar, não, mas não dialogo com essas pessoas, a gente vai ter que dialogar, não, né, não tem muita opção, até porque a gente está, de certa forma, passando para essa geração nova, isso, não dialogue, entendeu? Continue no enfrentamento, que esse é o caminho, e não é. Inclusive porque eles começam a enfrentar a gente não consegue dialogar com eles, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito em sala de aula, porque acontece, vira e mexe agora, do cancelamento de professores, e ninguém quer ter aula com o professor, porque o professor fez um comentário em sala de aula, que eles acham absurdo, e o professor é boicotado por uma geração inteira, por 5 anos. E é uma pessoa fantástica, que a gente sabe que tem vários, e que provavelmente, às vezes, até falou alguma coisa que não concordava, e tá tudo bem, a gente tem que aprender a dialogar. Eu acho que falta isso, e acho que a gente vê muito isso no outro. Mas a gente, como intelectual, tem feito muito pouco autocrítica, eu acho. Assim, né, de escutar, eu acho que isso, para mim, assim, é o fundamental, sabe? Tipo, não chegamos aonde chegamos à toa. Esse é o grande ponto. E foi até o que você falou, não sei em que momento, mas eu lembro de 2015, muito bem, de uma das primeiras manifestações a favor do golpe, que eu e uma colega, a gente ria falando, olha lá esses idiotas, que isso não vai dar em nada, porque a democracia no Brasil está consolidada. Isso foi em março de 2015, se não me engano. E é isso. Eu e essa colega, estudantes de ditadura, né, estudávamos o assunto, professoras e tal, e tínhamos uma confiança numa ditadura que eu falei para ela, nossa, a gente tem que repensar toda a nossa forma de fazer ciência mesmo, de fazer pesquisa, porque a gente não aprendeu com o que a gente fala. E eu acho que está o resultado, um pouco isso, sabe? Enfim, desculpa, agora eu falei demais e olha a hora. Mas obrigada também pelo convite, queria agradecer, foi um prazer estar aqui com o Paulo, com o Davi e com o Lucas. Bom, gente, queria agradecer muito, Paulo, Davi, Lívia, agradecer também a todos que estão assistindo, lembrar que, enfim, para quem estiver assistindo, sigam os conselhos dos nossos debatedores hoje e acompanhem nossas redes sociais também, porque é um esforço de abrir esses canais de diálogo. Então, o História em Quarentena está no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, temos o site também, onde estão os registros de todas as semanas que já aconteceram. E é isso, o História em Quarentena é um projeto coordenado pelos historiadores Carlos Trindade, Melanito Luatz, Paulo César Gomes, Natália Guerelos, Mariana Menezes e, por mim, Lucas Pedretti. Então, de novo, agradecer muito os nossos debatedores. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo. Tchau. Obrigado.